Lula tem seus direitos políticos restituídos. Qual o impacto disso para o cenário político em 2022? Como o PT pensa essa relação com o Lula? É interessante para o PT que o Lula saia candidato ou não? Ou o PT precisa se renovar? Quer saber dessa discussão? Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre quando pintar um vídeo novo você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Lula tem seus direitos políticos restituídos. Como que isso impacta o cenário para 2022? Isso é bom ou ruim para o PT? O primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês é em relação aos processos. Primeiramente, o que o Fachin julgou foi se o Sérgio Moro era competente ou não para ter julgado o Lula como réu. Quer dizer o seguinte, se lá no Paraná era o lugar certo para ele ter sido julgado. A defesa do Lula já falava há anos que o Sérgio Moro não poderia ter julgado o Lula, era em, vamos dizer assim, acho que não sei se o termo é correto, mas em outra jurisdição. Tanto que o Fachin, ele não julgou se o Lula se ele era inocente ou culpado, ou se o Sérgio Moro o julgou de maneira correta ou incorreta. Ele somente entendeu que deveria redistribuir o processo para outros juízes. Então ele não afeta diretamente nem a figura do Sérgio Moro, tampouco a do Lula. Então ele tentou preservar as imagens e preservar também a Lava Jato. Então essa é a questão principal, o impacto que o Fachin coloca com a sua decisão. Então, esse é um entendimento. Agora, que seria diferente se nós já tivéssemos o resultado daquele processo que estava na mão do Gilmar Mendes, que é da suspeição do Moro. Se for julgado que o Moro foi suspeito no julgamento do Lula, que agora quem pediu vistas foi o ministro indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes, aí sim nós temos uma mudança, de entendimento que o Sérgio Moro, ele sacaneou o Lula e que o Lula vai ser, ainda que ele vai ter que iniciar um novo processo, não sei exatamente qual vai ser o trâmite jurídico com relação a isso, o entendimento pode ser o seguinte, da população do ponto de vista eleitoral. Olha, a população não vai querer saber se ele é culpado ou inocente, vai entender que o Moro sacaneou ele e que ele poderia ter disputado de maneira legal em 2018 e retiraram ele das eleições. Olha o impacto disso para a população. Será que aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, todas elas vão perceber o seguinte, pô, nós tínhamos que tirar o Lula e o PT, mas de certa maneira alguns eleitores do Bolsonaro já votaram no PT no passado. Então eles poderiam voltar realmente a votar no PT e no Lula. Então isso é um aspecto importante. Então em relação à imagem do Lula, seu impacto eleitoral. Assim, o Lula, enquanto liderança, ele é a maior liderança popular da América Latina, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, o impacto eleitoral é tremendo do Lula participando da eleição. Agora, a grande questão que a gente fica aqui é o seguinte, será que é interessante para o PT lançar o Lula? Não há dúvidas em relação ao seu potencial eleitoral e dele ganhar do Bolsonaro em 2022. Algumas pesquisas já vêm apontando isso, que o Bolsonaro também já está tendo uma queda bastante acentuada na sua popularidade, então o Lula é fortemente desejável para o PT, do ponto de vista eleitoral, que ele enfrente o Bolsonaro. Agora, para o PT, de uma maneira geral, enquanto partido, será que não seria melhor renovar? O que está se falando do Lula? O primeiro discurso do Lula, quando ele teve essa notícia do Fachin, que redistribuiu o processo, que ele teve seus direitos políticos restituídos, basicamente foi o quê? Uma nova carta aos brasileiros. A carta aos brasileiros foi um discurso, né, que ele falando que ele, basicamente, em resumo, gente, que ele não era radical, que ele ia fazer um governo de consenso, quer dizer, um governo onde ele iria dialogar com todos. E foi isso que o governo Lula fez de 2012 até 2010.
foi um governo onde todos ganham. Obviamente tiveram parcelas da população que ganharam mais, por exemplo, os bancos enriqueceram bastante. Foi um governo que, como teve prosperidade econômica, as pessoas ganharam e enxergaram no Lula com uma figura que dialoga com todos, que deu estabilidade às instituições, ele lida muito bem com as instituições. Então, assim, o Lula, de uma maneira, do ponto de vista eleitoral, ele, como eu já falei, ele é bastante interessante, a elite também gosta dele, os políticos do Centrão gostam do Lula, as instituições tiveram a ampla liberdade, por exemplo, o Ministério Público para investigar, a Polícia Federal para investigar, então ele tem uma relação extremamente republicana com as instituições, coisa que o Bolsonaro não tem. Então muitos setores conservadores, não aqueles da extrema direita, mas aquela direita ali civilizada, que está ali pelo centro, tipo eleitores do Democratas, eleitores do PSDB, enxergam também no Lula uma figura razoável para estabilizar a crise brasileira. Então, isso é ok. O Lula, ele é previsível do ponto de vista político, quais atitudes que ele vai tomar. Vai ter uma preocupação social aqui dos pobres, vai distribuir crédito para empresário e um pouco menos para os pobres, vai tentar fazer algum tipo de política desenvolvimentista e vai ter algum programa assistencial. Agora, o que carece do ponto de vista da esquerda o Lula? De medidas mais reformistas. Eu lembro uma vez de uma entrevista do professor Daniel Arão, que era uma figura bastante conhecida no PT, depois ele saiu do PT, e a crítica dele ao PT em 2022 era justamente essa. O Partido dos Trabalhadores, ele deixou de ser um partido reformista para ser um partido de administradores. Eu acho isso aí uma crítica bastante contundente, não é uma coisa agressiva, mas é uma avaliação de como o partido se entende enquanto esquerda. Pois bem, vamos recuperar um pouquinho da história do PT. O PT ele foi formado a partir de 3 bases: da ação pastoral da Igreja Católica, dos sindicatos, principalmente lá de São Paulo, onde que se tornou a espinha dorsal na época que ele foi formado do partido, e intelectuais. Então o partido ele é muito plural, ele tem uma vivência de partido muito orgânica e plural, diversa, que o Lula tentou fazer um consenso dentro do partido e levou isso para a vida política. Mas será que isso é bom para o país ainda hoje em dia, ou para a esquerda, principalmente para a militância? Do ponto de vista eleitoral, não temos dúvidas que o Lula é bom, mas será que não seria a oportunidade do Lula ser um grande cabo eleitoral e lançar novas pessoas do partido, novas figuras para fortalecer o partido, e com possibilidade de ter um ímpeto mais reformista? Nós temos uma figura do Rui Costa na Bahia, que é um governador bem avaliado, né, segundo as pesquisas, o Camilo Santana no Ceará. Então, assim, talvez seria a oportunidade do PT voltar àquela perspectiva mais da social-democracia, uma perspectiva, uma pegada mais reformistas, porque a gente não pode se enganar e achar que o Lula vai fazer um governo altamente reformista, coisa que ele não vai. Ele vai dar uma estabilidade às instituições, vai fazer um sistema de recompensa onde todos ganham, mas nesse momento de crise, não sei se isso, vamos dizer assim, vai garantir uma superação da crise. Pode dar uma estabilidade aqui e acolá, mas o combate à desigualdade de uma maneira mais severa, mais profunda, como o PT sempre quis, que isso foi perdido de uma certa forma, talvez não vá acontecer. E lembrando, há pouco tempo atrás teve uma entrevista até do Jacques Wagner a falar aquele mundo que o PT foi criado, né, desses 3 alicerces que eu falei para vocês, da ação pastoral, dos grandes sindicatos intelectuais, não existe mais. O mundo hoje não funciona a partir de sindicatos. Os trabalhadores são extremamente pejotizados e precarizados. O setor de serviço cresceu bastante. Não, aqueles grandes sindicatos basicamente não existem mais. A questão eleitoral também do PT. Os votos do PT já não estão mais concentrados no Sudeste, estão concentrados no Nordeste. Então já é mais uma
uma situação que chama atenção para o quê? De lançar um político do Nordeste, não criar um problema com futuros pretendentes à presidência da República pelo PT do Nordeste se tornarem preteridos por São Paulo, que é um lugar que não dá mais votos, ainda que o Lula seja extremamente votado. Então são questões para pensar, não estou falando é isso, o PT tem que fazer isso, mas estou fazendo uma avaliação de partido em relação ao que fazer em relação no curto prazo para tirar o bolsonarismo, vamos dizer assim, né? E apontar para uma perspectiva mais reformista, que é a necessidade que o Brasil precisa. O Brasil precisa de reformas urgentes, precisa de um projeto de desenvolvimento urgente. O Brasil se desindustrializou, os trabalhos são extremamente precários, o desemprego está alto, então isso não são soluções fáceis. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.